Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse curso de precificação e organização financeira. Esse curso eu planejei com muito cuidado e muito carinho para que vocês conheçam os benefícios de ter uma empresa bem gerida e organizada. O que significa isso? Significa que a partir de agora você vai entender por que é tão importante de você conhecer os números da sua empresa, de você saber por quanto que você está comprando e por quanto que você deve vender, qual é o lucro ideal, quais são os custos fixos da sua empresa, enfim. Eu vou detalhar para você, inclusive, inicialmente eu vou falar sobre todos os conceitos e daqui a pouco a gente já vai colocar a mão na massa e vamos trabalhar juntos. Eu vou te mostrar como que eu faço as minhas tabelas e essas tabelas vão estar, inclusive, disponíveis para download, tá? Então, vamos começar aqui. Bom, aqui eu coloquei uma tagzinha de promoção 50%. O que significa isso? Significa que, será que você sabe colocar uma promoção no seu produto? Será que você pode? Será que você tem margem para colocar, para dar desconto, para dar tanto desconto assim para o seu cliente? Então, algumas perguntinhas que eu quero fazer para você agora. Vamos ver se você sabe responder. Você sabe qual é o custo fixo da sua empresa? Se eu te perguntar agora, de bate pronto, você consegue me responder? Qual é o custo fixo da sua empresa? Você sabe calcular os custos variáveis da sua empresa? Você sabe calcular o valor da sua hora de trabalho? Quer dizer que aquele produto que você demora muito tempo para fazer, você sabe colocar aquele trabalho que você leva muito tempo para fazer. Você consegue embutir um pouquinho a mais? Você sabe precificar esse produto? A diferença entre salário e prolabore, você sabe? Bom, então vamos continuar com a pergunta você sabe. Você sabe qual é a margem de desconto que pode dar em cada produto sem que você fique no prejuízo? Que era o que eu estava falando agora no começo. Cada produto você tem um lucro diferente, ou você pode ter um lucro diferente, você tem custos diferentes, custos fixos e variáveis diferentes, enfim. Então, você sabe quanto você sabe se você pode dar 10% para todos os seus produtos ou só para alguns? O que é capital de giro e para que serve? E você sabe como montar um orçamento? Aquele orçamento bonitinho, bem profissional, que a pessoa recebe e fala assim, nossa, dá gosto de ver, olha que bonito, como ficou legal, quero comprar. Ela é caprichosa até, ou ele é caprichoso até aqui no orçamento. Então, eu vou te ensinar tudo isso. Se você respondeu sim, ótimo, você vai ter agora uma outra visão do que é tudo isso que eu acabei de falar. E se você respondeu não, então essa aula vai ser magnífica para você. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, tá? Porque são assuntos de extrema importância que a maioria das pessoas acha que não tem relevância, mas tem muita relevância. A maioria das pessoas acha que basta calcular, somar o custo, a despesa do produto e acrescentar o percentual de lucro que acha que já está fazendo o cálculo certo. Na verdade, não. Vamos um pouquinho mais a fundo aqui para você entender por que não. Bom, tudo isso aí se resume em uma coisa: precificação. Você sabe como precificar os seus produtos? Você sabe onde colocar o valor do custo fixo da sua empresa no preço do seu produto? Você sabe como fazer isso? Você sabe embutir esse custo fixo da sua empresa, seu gasto de telefone, seu gasto com internet, com funcionários, enfim, luz. Você sabe como faz para calcular e para colocar esse valor dentro do seu produto? Se você não sabe, fica comigo que eu já vou te ensinar.
Agora a gente vai começar pelo mais simples e não menos importante, que são os conceitos. O que são custos fixos? Os custos fixos são aqueles que não sofrem alteração influenciadas pelo volume de produção. Ou seja, se a sua empresa vender R$ 1.000 ou ela vender R$ 50.000, você vai continuar tendo o mesmo custo fixo. Ou seja, de uma maneira bem simples, podemos definir os custos fixos como aqueles que não sofrem alterações influenciadas pelo volume de produção. Apesar do nome, não se pode afirmar que esses custos fixos, que podem ser também classificados como custos de estrutura, jamais estarão sujeitos a qualquer modificação. Um exemplo clássico é o aluguel, que pode sofrer reajustes em determinados momentos e ainda assim continuar pertencendo ao grupo dos custos fixos, já que tais reajustes não estarão relacionados às oscilações na produção da empresa. Além do aluguel, também são classificados custos fixos os gastos com telefonia, internet, manutenção de máquinas e afins. Bom, esses são alguns dos exemplos que a gente pode colocar aqui como custos fixos. Nenhum deles altera se o teu volume de vendas aumentar ou diminuir, certo? A não ser se você trabalhar com algum telemarketing, né? Que aí o telefone já deixa de ser um custo fixo e aumenta conforme o volume, certo? Mas como não é o nosso caso, eu resolvi trabalhar com esses exemplos aqui. Aluguel, internet, telefone, manutenção de máquinas que a gente tem, né? A gente trabalha muito com impressora, com silhuete, enfim. Então, vamos continuar aqui. Vamos então agora conhecer o que são custos variáveis. Bom, os custos variáveis são aqueles que estão diretamente ligados à produção da empresa, sofrendo alterações de um período para o outro. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma sorveteria. Uma sorveteria tem os meses do calor, do verão, onde se vende muito mais sorvete do que no inverno. Então, a gente pode dizer que nos meses de verão, na época de verão, nesse período, os custos variáveis da empresa são muito maiores do que nas épocas onde eles não têm tantas vendas. Por quê? Se você precisa, por exemplo, produzir o sorvete, se você tem um aumento significativo de vendas, você também vai precisar ter um aumento significativo de insumos, de produtos para produzir aquele determinado item da sua loja, da sua empresa. Então, para você atender melhor a demanda numa época de verão, você também vai precisar contratar funcionários extras, né? Então, aquele freelancer, igual na época do Natal também. Então, é isso que acontece. Então, quando você tem um volume maior de vendas, os teus custos variáveis também aumentam, tá? É bem proporcional isso. Por exemplo, no nosso caso aqui. No nosso caso, a gente não tem assim, esse período faz muita festa. Não tem isso, mas a gente tem os meses que faz menos, certo? Então, no meu caso, eu acho que os melhores meses são aqueles no meio do semestre. Então, março, abril, maio, junho, mas nenhum mês eu fico sem vender. Só que esses meses do meio do semestre, e aí volta setembro, outubro, novembro, para mim é muito bom novembro e dezembro também, porque eu tenho esse perfil de atender pessoa jurídica também. Então, eu vendo muito de final de ano para a empresa, grandes quantidades. Então, para mim, é muito bom dezembro também. Agora, para quem trabalha só com produtos infantis, já pode ser que não seja tão bom, né? Dezembro geralmente não se faz muita coisa. Mas aí tem as pessoas que compram, por exemplo, com meses de antecedência. Então, usam dezembro. Janeiro geralmente um mês mais paradinho. Tem muito orçamento, mas ninguém fecha. Mas, enfim, a ideia era passar para vocês o que são custos variáveis. Então,
eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? O melhor exemplo desse tipo de custo vem das matérias-primas. Quanto mais se produz, mais material é utilizado, portanto, maior é o gasto. Ainda que o volume de produção permaneça estável por algum tempo, o custo desses materiais não será enquadrado como fixo, pelo simples fato de não deixar de estar atrelado à produção. Então, outros exemplos de custos variáveis são mão de obra direta, aquela que eu acabei de falar que você contrata só para suprir a demanda, né? Comissões também são custos variáveis, porque o salário é um custo fixo, mas as comissões são custos variáveis, elas vêm conforme o volume de vendas. Os fretes, não aquele que o teu cliente paga, tá, dos produtos, aquele que você paga para receber aquele produto na tua casa para você produzir, tá? Então, por exemplo, você comprou lá 50 maletinhas, você comprou numa loja virtual, ela vai chegar via Correios para você, então esse frete é um custo variável, tá? Insumos diretos, então cola, papel, todo o material que você vai precisar, baldinho de praia, baldinho de pipoca, maletinha, tudo isso são insumos diretos. Dei aqui outro exemplo também, base de corte, lâmina de corte. Então a tua base de corte ela vai se desgastar com o uso, então você vai precisar trocar. Se o teu movimento estiver maior, você vai precisar trocar com uma rapidez maior, desculpa. Então eu acho que ficou bem claro aí que são custos variáveis, né? Agora, você deve estar se perguntando, tá, Louise, eu já entendi o que são custos fixos, eu já entendi o que são custos variáveis, mas e aí? Por que eu preciso saber e qual é a diferença entre elas, né? Por que eu preciso fazer essa distinção entre os custos variáveis e os custos fixos? Um dos principais motivos é preparar o seu negócio para períodos mais movimentados e de aumento de produção. O que isso quer dizer? Que se você tiver o estudo dos meses em que a tua produção aumentou muito, você já pode, por exemplo, se você tem uma base de corte, você já pode se preparar e fazer um estoque e já colocar uma outra ali para aquele período, para você não passar um sufoco, não sabe? Serve para isso, serve para te ajudar a estar preparado para assumir e para conseguir trabalhar sem passar nenhuma dificuldade, nenhum aperto de falta de estoque ou de material, enfim, esse tipo de coisa. Então, independente dessas alterações, do aumento das vendas serem anuais, semestrais ou até mesmo mensais, o aumento dos custos variáveis em determinados períodos significa maior necessidade de fluxo de caixa para sua empresa, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior for o movimento, maiores forem as vendas, maior tem que ser o teu fluxo de caixa. Já eu vou chegar no fluxo de caixa, eu vou te explicar o que é fluxo de caixa e para que serve, tá? A reserva de dinheiro para a manutenção de atividades e a impossibilidade de realizar investimentos muito significativos, tá? Então, ao contrário, os períodos que apresentam custos variáveis menores são ideais para a realização de investimentos, de pequenas reformas e até mesmo de reposição de estoque, como o preparo de momentos futuros. Então, por exemplo, naquele momento em que você está vendendo pouco, você acha que é um momento ruim de investir em máquina, em material, qualquer outra coisa? Não. É um momento bom, porque você não precisa ter um fluxo de caixa grande, tá? Então, a hora que tiver movimentado, você não pode ficar sem dinheiro, por exemplo, para comprar um papel que é essencial para você trabalhar, entendeu? Você não pode ficar sem dinheiro para pagar o teu funcionário. Você não pode ficar sem dinheiro que eu quero dizer sem fluxo de caixa.
teu fluxo de caixa tem que estar bom, tem que estar cheio, preparado para você suportar esse movimento, tá bom? Se Deus quiser, né? Muito movimento. Quanto maior o movimento, melhor. Bom, aqui uma outra função do cálculo de custos fixos e variáveis é a precificação dos produtos e serviços que sua empresa oferece ao mercado. Normalmente, quanto maior a produção, maiores os custos variáveis da empresa. No entanto, a produtividade diminui o impacto dos custos fixos sobre cada produto produzido. Afinal, esse custo não varia, independente da produção. Sendo assim, quanto maior a produção, maior a possibilidade do empresário reduzir seu preço final, já que ele custará muito menos a ser produzido. Então, eu vou te dar um exemplo. Se, por exemplo, você trabalha com um produto aqui, vamos colocar um baldinho de praia, tá? Kit baldinho de praia. Baldinho de praia você gasta R$3, R$2,99. R$3 para comprar o baldinho. Fora os custos fixos e variáveis que eu vou embutir como se fosse um percentual. Então, o teu percentual de custo fixo ele é de 20%, tá? Então, o baldinho é R$3 mais 20%. E aí, os teus custos fixos, os teus custos variáveis, eles são muito menores se você vender pouco, porque você precisa comprar pouco, certo? Se você está vendendo pouco, você não compra muito, você compra pouco. Se você estiver vendendo muito, os teus custos variáveis aumentam. Em compensação, os teus custos fixos vão permanecer ali, intactos. Então, vou te dar um exemplo bem prático aqui. Imagina que o teu custo mensal fixo é de R$500, tá? Teu custo mensal fixo. Então, todo mês você tem que pagar R$500 de água, luz, internet, telefone. Pronto. Só que as tuas vendas, nos períodos de pouco movimento, você vende aí em torno de R$5.000, tá? Então, você tem os R$1.000, você vende R$5.000, tal, e só que no período em que você vende muito, então vamos colocar aí R$20.000, você vendeu R$20.000, esse é o teu balanço. Quanto ficou o teu custo fixo? Ficou fixo, continuou os R$1.000. Ou seja, a proporção, esse aumento das vendas faz com que o teu custo fixo fique pequeno, então você consegue ter uma margem maior de negociação. Se você vende mais, você consegue negociar isso com o teu cliente, certo? Você consegue dar descontos e ter uma margem maior aí para negociar com ele. Então vamos para o próximo passo. Prolabore. Com certeza todos vocês já devem ter ouvido falar em Prolabore. Bom, o Prolabore se baseia exatamente nas atividades desempenhadas e seu valor de mercado, contabilizadas como despesa administrativa. Nossa, não entendi nada, Luiz. O que significa isso? Significa que o Prolabore é assim, os sócios e os executivos, eles trabalham muito, certo? Então, eu vou te dar um exemplo bem claro disso. Então, digamos que eu tenho uma sócia, tá? Ela trabalha comigo, aliás, ela não trabalha comigo, mas ela entrou com dinheiro para abrir a empresa junto comigo, né? Ela entrou com dinheiro para o capital de giro, para comprar equipamento, material, só que ela já tem outro trabalho, ela tem um trabalho fixo lá, que ela ganha o salário dela, tudo, e eu não. Eu vou trabalhar com a mão na massa na nossa empresa. Então, a minha sócia não tem direito a salário porque ela não trabalha na minha empresa. Ela vai ter direito aos lucros, a divisão de lucros da parte dela. Eu vou ter direito à divisão de lucros, conforme o percentual que a gente acordar, e vou ter direito também a um prolabore. O que é um prolabore? É como se fosse um salário por aquela atividade que você está desempenhando, certo? Então, você um pouco mais... Eu acho que já consegui me expressar bem, né, com essa explicação, mas vamos lá.
Bom, então resumindo, o que é Prolabore é literalmente pelo trabalho. Isso quer dizer que o Prolabore se baseia exatamente nas atividades desempenhadas e seu valor de mercado, contabilizadas como despesa administrativa, não é um salário, é uma despesa administrativa. Ele é como o salário de alta liderança, mas sem ser encarado como um salário pela ótica das leis trabalhistas. Ele orienta quanto à remuneração dos sócios nos custos da empresa. Um empregado, por exemplo, recebe 13º salário, FGTS, benefícios e eventualmente participação nos lucros. Um sócio que não exerce funções de administração, ou seja, que contribui apenas para o capital, para o funcionamento da empresa, recebe distribuição dos lucros e dividendos, ou juros sobre o próprio capital. Bom, o importante é perceber que isso não significa que o sócio que receba mais juros sobre o capital que investiu na empresa não possa ser remunerado também com o Prolabore, desde que ele exerça atividades de administração no dia a dia da empresa. É possível sim conciliar as duas formas de remuneração. Então, um sócio pode ter tanto o Prolabore, se ele estiver realmente trabalhando nessa empresa, desempenhando alguma função nessa empresa. E uma outra coisa legal de você saber é assim, como determinar o Prolabore? Mas o Prolabore índice de juros altíssimos, taxas altíssimas, então você não pode ter um Prolabore muito alto, tá? E você tem que pensar o seguinte, se você sair, eu, Louise, trabalho aqui, eu tenho uma equipe de 4 pessoas. Se eu sair hoje da minha empresa e deixar na mão dos meus funcionários, deixar alguém, ou melhor, deixar alguém, colocar alguém no meu lugar para me substituir, para fazer todas as funções que eu tenho, que eu faço, quanto que essa pessoa merece ganhar? É isso que você tem que pensar. O Prolabore se resume, na verdade, no valor de merecimento pelo seu trabalho. Se você sair, alguma outra pessoa vai ter que entrar no seu lugar, não como Prolabore, como salário, mas vai ter que ser o mesmo valor, entendeu? Bom, vamos aqui para o próximo passo. Capital de giro. O que é então o tal capital de giro? É a quantidade de dinheiro que a empresa precisa para operar regularmente. E este recurso financeiro está alocado nos estoques, nas contas a receber, no caixa ou na própria conta corrente da empresa. Eu acho que eu já consegui explicar bem o que é, né? Capital de giro e por que você precisa ter esse valor para manter a empresa. Na verdade, é um valor que você precisa ter para manter a empresa. Senão, você recebe aqui um pedido de, sei lá, 500 caixas. A empresa, olha, eu vou dar um exemplo aqui. Eu recebi um pedido exatamente de 500 caixas em novembro, se eu não me engano. Em novembro. Eu tinha que fazer as caixas assim, eu tinha um prazo do dia que ela me chamou até o dia que eu entreguei, acho que eu tinha uns 10 dias entre mandar fazer uma faca nova de corte, aliás, 2 facas novas de corte, comprar papel, levar e buscar o material para cortar, e eu tinha que ter o dinheiro para comprar todo esse material, porque os meus fornecedores não me dão um prazo. E a empresa só ia pagar depois de faturar a nota, depois de não sei quantos dias. Então, se eu não tivesse esse capital, se eu não tivesse esse dinheiro para investir antecipadamente em todo o material que eu precisaria para produzir aquela encomenda, eu não teria conseguido. Eu teria falado, não, desculpa, não tenho, não posso, sabe? Ou eu teria que correr para um empréstimo, ou eu perderia o cliente. Então, o capital de giro é essencial, tá? Uma coisa, assim, super importante, que já não tem mais a ver com o capital de giro, mas tem a ver, assim, com as suas finanças, para quem tem empresa. Saiba que o dinheiro que você recebe
para elaborar os seus produtos, para montar tudo, não é seu. O dinheiro é da empresa. Então, você não pode achar que, por exemplo, você recebeu 10 pedidos, cada pedido de R$ 1.000, entrou R$ 10.000. Nossa, Louise tá com R$ 10.000 na conta, é dela, ela tá... Não. O dinheiro não é da Louise, o dinheiro é da Momentos Decorados, tá? O que é da Louise? É o meu Prolabore. Se eu quiser tirar alguma parte de lucro dali, eu posso, né? É meu direito também, mas tudo tem que ser analisado. Eu tenho que deixar, já vai ter ali, tem que ter um percentual só para pagar as contas, essas despesas fixas, né? E as variáveis. E você vai ter que ter ali também, deixar um dinheiro na conta para o capital de giro, para você poder comprar o seu material a hora que for preciso, certo? E você consegue se preparar, inclusive, para esses períodos de pico ou de grandes vendas ou de aumento de vendas significativo, tá bom? Bom, agora um passo importante para nós que trabalhamos com produtos personalizados e trabalhamos com produtos que são feitos manualmente, demoram para serem feitos, né? Então, quanto vale a sua hora? Você já pensou nisso? Então, eu vou te dar um exemplo aqui muito simples, bem fácil. Seu salário, ou melhor, seu Prolabore é um valor mensal de R$ 1.000, tá? Isso é só uma hipótese, é só um exemplo. Então, você trabalha, por exemplo, 8 horas por dia, que é o correto a ser feito, tá, gente? Se você trabalhar demais, ficar trabalhando muito de madrugada, uma hora você vai adoecer, tua resistência vai baixar. Então, digamos que o seu salário seja de R$ 1.000 por mês. Então, você trabalha 8 horas por dia, somando isso aqui aos 5 dias da semana, de segunda a sexta, porque você trabalha de segunda a sexta, isso dá 40 horas por semana. E sendo assim, 4 semanas por mês, isso te dá por mês 160 horas. Se o teu salário é R$ 1.000 e você divide isso pelo tempo de trabalho, pelas horas de trabalho, você vai ter o resultado do teu valor por hora de trabalho. Então, se de repente você tem algum produto que seja você produz em 20 minutos, o outro você produz em 3 horas, você pode acrescentar alguma coisa a mais devido ao produto ser mais demorado, né, mais bem elaborado para ser montado. Então é só um exemplo, você consegue saber. Então, olha, não, esse produto aqui eu vou colocar, faço ele em 3 horas, então eu vou colocar 16, 12, 18. 18,75 a mais por ele, porque eu demoro isso, certo? Então, é só aqui uma ideia e é bom você já saber como calcula a tua hora de trabalho, tá? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande beijo e até a próxima!